Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho
Um carinho pode matar? Pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la. Tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida.
Às vezes eu encontro algumas pessoas que estão sempre amarguradas, sempre deprimidas, sempre desconfiadas, por causa dos relacionamentos que estão tendo. Espera aí. Se aquele relacionamento que você diz que é amor, não está gerando em você uma postura saudável, cuidado. Pode ser que não seja amor. Porque o amor de verdade, minha gente, ele nos dispõe a viver um crescimento constante. Quem ama cresce o tempo todo. Quando a gente ama alguém, você quer o melhor do outro. E se você não identifica neste querer bem, por exemplo, a liberdade do outro, você querer que o outro seja cada vez mais bem-sucedido, cuidado. Muita gente, no momento em que diz que ama, fica podando o outro de tudo e não permite que o outro cresça. É igual amor de mãe, né? A mãe, num primeiro momento, ela tem aquela tentação de segurar o filho para ela. Mas ela só deixa o filho partir e viver a vida dele no momento em que ela é movida pela força do amor. Ela sabe que ela vai sofrer a ausência do filho, mas o amor que ela sente pelo filho é capaz de lhe ajudar a tomar a decisão pelo sofrimento. Se a mãe não quer sofrer e segura o filho e o impede de crescer na vida, ela está demonstrando que sente um amor absolutamente egoístico pelo filho. É egoísta esse amor. O amor propõe a liberdade o tempo todo. Essa história de querer trancar o outro para que o outro seja meu, isso é conversa. Ninguém consegue viver trancado. Pode observar, toda vez que tentam trancar a gente em alguma gaiola de relacionamento, a gente vai ficando amargurado, a gente vai ficando angustiado. O grande problema é que às vezes as pessoas, elas se acostumaram a serem trancadas, se acostumaram com a gaiola e depois elas não acreditam que possa viver fora dali. Aqui no caso da Juscelia, o namorado saiu antes, porque ela também devia criar cativeiros para ele. Olha, não dá. Como é que nós vamos viver um namoro que só nos faz mal? É preciso ter coragem de romper na hora certa, para que a gente sofra tudo o que tem que sofrer, para depois ficar curado. Às vezes a gente encontra alguns relacionamentos, minha gente, que eles não terminam por causa do medo do sofrimento. Mas aí preferem sofrer a vida inteira, né? Porque quando não toma a decisão na hora certa, quando não faz o rompimento na hora certa, isso vira um inferno para a vida inteira. Já dizia o poeta, né? A paixão do momento não vale o inferno de uma vida toda. A paixão do momento não vale o inferno de uma vida toda. Por que paixão do momento? Não existe amor de momento. Existe a paixão de momento. Uma comparação simples. A paixão é igual a um fogo provocado pelo álcool. Joga um pouquinho de álcool no chão, põe fogo. Quanto tempo vai durar esse fogo? Muito pouco, não é? Muito pouco tempo. O fogo provocado pelo álcool é rápido, porque o álcool não tem consistência para durar. Ele evapora rápido. Agora põe o fogo em lenha. Ele vai demorar, não vai? Dura mais tempo. Ele tem uma função prolongada, porque a lenha alimenta. Eu costumo fazer essa distinção. Paixão é fogo de álcool, que queima rápido. Amor é fogo a lenha. Demora, vai tempo, e pode ser alimentado, mais bonito. Vai tentar jogar álcool no fogo que já está queimando. No fogo de álcool, vai tentar jogar álcool para você ver? Você morre queimado. O fogo pula em você. A paixão é altamente destrutiva por causa disso. Diferente da lenha, que você pode se aproximar, jogar, você alimenta o fogo da lenha com facilidade. O fogo do álcool, ele termina rápido, e se você tenta alimentá-lo com outro álcool, ele pula em você. Quantas pessoas, minha gente, são destruídas pelas paixões? Quantas pessoas, e o Sartre já dizia, né? A vida corre o risco de ser uma paixão inútil. Ele tinha uma visão muito pessimista do mundo, né? Muito pessimista dessa perspectiva da paixão. E é verdade.
Quantas pessoas destroem a sua vida por causa das paixões? Paixão é uma coisa que te incendeia. Por que te incendeia? Justamente porque você não sabe o que está acontecendo. O amor tranquiliza, porque o amor você vai tomando posse aos poucos dele. A paixão é de uma vez. O apaixonado fica até meio bobo, né? Ele perde a noção das coisas. Às vezes uma pessoa apaixonada, ela troca uma família inteira por uma pessoa desconhecida. A pessoa acabou de chegar, ela é capaz de achar que todo mundo na casa dela, ninguém presta, só porque o apaixonadinho chegou agora. É capaz de desprezar uma família inteira por causa de uma paixão nova. E às vezes paixão, quanto tempo dura? Alguns meses, alguns duram uma semana, alguns duram um ano. E o pior, minha gente, é quando o casal se casa apaixonado. Aí é uma tristeza. Casa a partir do fogo do álcool. Sabe, nossa, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Aí, esse homem, essa mulher de uma vida, durou um tempo. Aí olha para a cara dela, vixe, meu Deus do céu, acabou o fogo, não tem mais jeito de alimentar. O que eu faço com isso agora? Não posso jogar fora, né? Como é que joga uma pessoa fora? O problema é que joga. Os alimentos temporários, né? As paixões temporárias. Juscelia, ainda bem, minha filha, que você saiu a tempo do cativeiro. E o mais bonito, abriu a porta para que ele fosse embora também. Minha gente, casar apaixonado, isto é, sob o impulso da paixão, é um risco muito grande. Manter relacionamentos a partir da paixão é um risco muito grande. Relacionamentos só sobrevivem a partir do momento que eles são alimentados pelo amor. O que é o amor? Esse comprometimento, você sabe o que o outro tem de bom, o que o outro tem de ruim, você fez essa matemática, você acha que ainda vai ter muita coisa boa para vir pela frente, e você aposta. A paixão é a visão mágica. É igual, veja bem, é interessante porque essa é uma característica dos nossos dias, né? Nós somos muito apaixonados. As nossas decisões são muito apaixonadas. Quantas pessoas começam a cursar uma faculdade porque estão apaixonados por aquele curso? Estou apaixonado por esse curso. Mas calma. Aí começa a fazer, vê que não era nada daquilo que estava pensando, aí abandona. Há pessoas que você encontra já cursaram 3, 4 faculdades e não terminaram nenhuma. Porque justamente não conseguem passar da paixão para o amor. O interessante é a gente fazer esse processo. Da minha paixão, eu passo para o estado do amor. É igual pela minha profissão, pela minha causa. Um dia eu quis entrar no seminário. Eu estava apaixonado pelo seminário. Sobretudo por causa de uma piscina que tinha lá no canto lá. Olhei aquela piscina e falei, é aqui mesmo que eu quero viver. A paixão, quanto tempo durou aquilo? 2, 3 meses, depois acaba. Aí, minha gente, é a hora da gente descobrir consistência na escolha que a gente fez. Senão a gente não fica do lado do outro, a gente não leva até o fim a opção que a gente fez. São 7 anos que eu tenho que buscar o meu amor pela minha escolha o tempo todo. É a minha vida. Eu não exerço uma profissão. É a minha escolha. Eu escolhi ser padre. Você escolheu ser mãe. Você escolheu ser marido, ser mulher. E esta experiência do aprisionamento do outro é justamente quando a gente deixa prevalecer o fogo da paixão e a gente não passa ao fogo do amor à lenha. Quando nós passamos o tempo todo pela experiência do temporário e a gente sobrevive disso, acabou e não resta muita coisa. Basta a gente ver os nossos jovens, né, como eles ficam, como é rápido esse processo, como a fila anda rápido. Meu Deus do céu, existem meninas com 13, 14 anos que às vezes no mês elas ficam com 8, 10 rapazes e se apaixonam toda vez, mas aí a paixão vai embora logo. Só que aí o que a gente precisa ter consciência é de que essas pessoas elas vão criando marcas muito negativas dentro delas. E a vida afetiva vai virando um caos, justamente por causa desta instabilidade, que repercute em muitos outros aspectos da nossa vida. Às vezes nós não temos
não sabemos manter as nossas decisões até o fim, é porque afetivamente a gente não sabe lidar com as pessoas, a gente não sabe alimentar as demoras da vida. A gente vive sempre a partir daquilo que é temporário. Quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim. Para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Por quê? É observando que você vai descobrir onde é que está a peça que está dando defeito. Aí é na convivência, na palavra, na intimidade. Grito não resolve. Não adianta você gritar com essa menina, que ela precisa viver, que ela precisa gostar da vida. Não. Alguma coisa dentro dela está sem encaixe, alguma coisa dentro dela está traumatizada. O que é o trauma? Já falamos tantas vezes isso aqui também. O trauma é aquela parte do coração, do cérebro, da vida, né? Dê o nome que você quiser, que está sem encaixe, dos afetos. Então, quando a gente reorganiza o coração da pessoa, quando a gente reorganiza o jeito dela sentir o mundo, tá bom, eu tive uma ausência de mãe terrível na minha história quando eu era criança. Mas agora eu posso corrigir isso de outra forma. Eu posso ter a segurança através de um irmão,
Eu posso retomar essa segurança através de uma amizade, de um relacionamento novo. E aí fazer de tudo para não jogar nesse relacionamento novo os meus traumas também, porque o risco é este. Então, observando bem os nossos filhos, nós vamos descobrir o porquê que é que ele neste momento está dando defeito. Por que que a adolescência, gente, é uma época em que a gente dá tanto defeito? Porque é uma fase de transição, talvez a mais definitiva da vida. Você não é mais a criança que você era, mas você também não é um adulto ainda. É um estado de não ser, né? É uma coisa meio esquisita. Então por isso que o adolescente é tão rebelde, ele quer rebelar-se contra todos, ele não aceita regras, ele acha que está tudo errado. Você tem que ter paciência com esse tempo da vida, daqui a pouco ele entra no eixo de novo. Você disciplinando bem essa transformação, sendo capaz de compreendê-lo, ele nunca pode achar que você não o compreende. Porque até mesmo porque para você estabelecer o limite que ele vai ter que viver, você precisa mostrar que você tem interesse nesse processo dele. Não banalizar o que ele sente, né? Que às vezes nós banalizamos o que o outro sente. Ah, isso que você está sentindo é uma bobagem. Não, nunca diga isso. Se o outro está sentindo, então não é uma bobagem. Precisamos entender. Então às vezes, Helena, o que nos falta é olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e ajudá-las a retirar aquele peso. Não é normal que a gente queira morrer hora nenhuma, né? Se de repente a gente está perdendo o gosto pela vida, cuidado. Não deixe isso crescer dentro de você. Semana passada eu tive um encontro que me ensinou muito, mais uma vez, isso que eu estou dizendo. Um amigo meu me procurou e me contou que tinha feito algumas escolhas que não estavam de acordo com o que ele é. Sabe quando você descobre que existe uma inaptidão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, Vanilson é pianista. Bom, né? Se de repente retira o piano da sua vida, Vanilson, e fala assim, você não vai poder mais tocar esse piano. Você vai sofrer, não vai? Porque a música faz parte da sua vida. Está no seu sangue. Olha o que é bonito. Está no sangue. Isso é uma expressão muito séria. Se está no sangue é porque faz parte de mim. Se porque está de fora, não faz parte de mim. Essa roupa pode até me servir, mas não faz parte de mim. Eu sou o Padre Fábio mesmo sem essa camisa. Sem esse sapato. Eu trouxe. Mas posso mudar, posso vestir uma outra. Agora, aqui dentro, existe uma realidade que pede, que clama o tempo todo por coerência. Eu preciso estar no lugar certo. Então, quando eu começo a permitir que o meu ser fique habitando um lugar para o qual ele não foi feito, eu começo a comprometer o sentido da minha vida. E era justamente sobre isso que falava o meu amigo, chorando, dizendo, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estou traindo a minha essência, estou traindo o que eu sou. Não pode. Não pode ficar um dia a mais. Se você descobre que você está traindo a sua essência, insistindo em ficar numa situação para a qual você não foi feito, você está comprometendo o sentido da sua vida. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas era isso. Encontrava a pessoa certa no lugar errado e fazia o quê? Dava um jeito de orientá-la para que ela estivesse no lugar certo. É igual planta. Se você desconsidera a natureza da planta, aquela planta foi feita para lugares úmidos, eu insisto em transplantá-la, tiro ela do lugar úmido e coloco no lugar seco. Não espere, não adianta fazer nada, ela vai morrer. E você sabe que eu olho para o meu jardim lá, que agora eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu fico vendo o que Jesus fazia com as pessoas. É a mesma coisa comigo, minha gente. Eu também sou uma planta que se estiver no lugar errado eu morro. Eu fico tão feliz, sabe, de saber que a cada dia eu descubro que eu nasci para ser padre. Porque eu me sinto padre nas pequenas coisas, ainda que eu não me exerça o tempo todo no ofício mais tradicional do ser padre. Porque eu sinto isso dentro do meu coração. Eu sinto vontade de colocar a pessoa certa no lugar certo, sabe? Isso faz parte de mim desde petitinho.
Eu gosto de colocar o lugar certo para as pessoas, eu gosto de ver as pessoas no lugar certo, sendo quem elas são, assumindo o papel que elas precisam assumir. E quem sabe hoje Deus me dá a oportunidade de falar com você que está se sentindo no lugar errado. A planta certa, plantada no solo errado. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para o lugar que você está, a vida que você está vivendo, e mexer nisso tudo. Ninguém nasceu para ser drogado, ninguém nasceu para ser triste, para ter problemas sim, porque faz parte da vida. Mas ficar o tempo todo alimentando um processo de depressão, de angústia, de ansiedade, não. Passa. De vez em quando a gente se entristece, de vez em quando alguém vai fazer alguma coisa errada para nós, alguma coisa ruim que vai nos machucar, mas você passa. Se você estiver plantado no lugar certo, você suporta tudo isso. Conversão é isso. É você dar os passos para ocupar o lugar certo. A realização que eu quero, que você quer, e que Deus já quis muito antes de nós. É isso que eu lhe desejo. Que no dia de hoje, você possa ir dormir, pelo menos incomodado com isso. Que você acorde amanhã, que você vá dormir assim, e que você acorde disposto a viver bem o seu lugar no mundo. Não imagine muito não, viu? Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor e descubra o que você pode fazer hoje para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. Há desejos que não são conciliáveis. O cultivo de alguns exclui naturalmente outros. Isso não deveria ser um problema para nós. Embora sejamos potencialmente capazes de desejar, nem tudo nos cabe, nem tudo nos diz respeito. Eu sei que você experimenta em si uma imensa capacidade de desejar. Não há limites para a sua capacidade de desejar. Isso é uma riqueza, mas pode ser também uma sombra. Porque quando nós desejamos demais e muitas coisas ao mesmo tempo, nós corremos o risco de não ter o foco naquilo que precisa ser o nosso investimento daquele tempo. Um exemplo simples. Quando nós estamos na universidade, nós continuamos desejando as festas, as viagens, mas esses desejos não são perfeitamente conciliáveis com a dedicação que a universidade exige. Então, naquele momento, você abre mão de alguns desejos, de algumas viagens, até mesmo de alguns relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na carreira, fazerem porcamente, com perdão da palavra, uma universidade, porque estiveram emocionalmente fragilizadas o tempo todo durante o processo por causa de um relacionamento autodestrutivo. Na verdade, no período da universidade, a gente precisa focar na carreira, nos estudos, para que você seja uma boa profissional, um bom profissional na sua área. Mas a gente sabe que, às vezes, um relacionamento emocional pode se tornar um obstáculo para os estudos, porque fica sempre tão perturbado emocionalmente, o relacionamento traz tantos conflitos que sobra pouca energia para a dedicação à universidade. É o que eu sempre falo, toda vez que eu vejo um adolescente começar a namorar muito cedo, eu sempre me pergunto para mim, nem é uma regra para o outro não, será que eu faria essa escolha de tão cedo, no momento em que eu preciso me dedicar aos estudos, eu ficar perdendo energia, me dedicando a um relacionamento que naturalmente é conturbado por causa da idade, por causa das transições, das crises normativas, enfim, cada um faz a sua escolha. Eu percebi que em alguns momentos eu não podia conciliar os meus desejos. Ou eu focava em um
e me dedicava a ele, ou eu me perdia em muitos e não me dedicava a nenhum deles. Preste atenção em si. Como é que você tem se dedicado aos seus desejos? Eles têm favorecido o seu crescimento? Você tem sabido diferenciar? Você tem sabido discernir qual o tempo que deve dedicar a cada um deles? Tem tido coragem de dizer: esse desejo não é conciliável com a minha vida neste momento? Ou ainda não foi capaz de fazer dessas rupturas? Não perca tempo. Quanto mais cedo você identifica o desejo que precisa sobreviver e o desejo que pode esperar, muito mais cedo você inicia um processo de realização humana que mais tarde você vai agradecer. Esse problema da perfeição é tão presente na cultura que, inclusive, ele determina muito as nossas relações amorosas. Na literatura está presente, né? Tristão e Isolda são um grande momento da literatura em que o mito do amor romântico... O que é o amor romântico? É o amor perfeito. É o amor do conto de fadas. É o amor das histórias buriladas, acabadas, para provocar-nos aquela sensação de eternidade. Nossa, como é lindo isso! Mas na hora que nós vamos viver, o amor é tão precário. Por mais que você ame, o amor é tão difícil. Ou eu estou mentindo? Ou não é assim para você? Para mim é. Toda vez que eu preciso amar, eu esbarro naquilo que em mim é coragem, mas esbarro também naquilo que em mim é fraqueza. Às vezes, por mais que eu ame, eu não consigo ser fiel. Por mais que eu ame, eu não consigo manter o compromisso. Por mais que eu ame, eu não sou pontual. Por mais que eu ame, eu acabo falando aquilo que não deveria falar. Por mais que eu ame, sem perceber, eu prejudico a pessoa que eu amo. Então, toda vez que eu estou diante do mito do amor romântico, do amor perfeito, eu identifico que ele não me serve. Não é uma roupa que me veste confortavelmente. E às vezes as pessoas, porque não conseguem corresponder ao que espera de nós o mito do amor romântico, ou que espera de si o mito do amor romântico, desiste até do amor por causa disso. Ou então fica eternamente naquela ilusão de que vai viver uma experiência assim, linda, elaborada, terminada, como nós vemos nos romances, nos contos de fadas. E a gente precisa reconhecer: eu não sou perfeito. Mas mesmo assim eu sou incapaz de amar? Não. Mas há uma forma de você aprimorar o seu amor, que nunca será perfeito, mas pode ser santo. É aqui que existem as conversões. É aqui que uma coisa se transforma na outra. E é lindo a gente perceber. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Em algumas traduções, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Não é o conceito de perfeição que serve à vida humana. Teresinha não foi uma mulher perfeita. Francisco não foi um homem perfeito, mas foram santos. Significa que eles conseguiram, nos recursos que tinham, a partir dos recursos que tinham, elaborar cada vez mais, de uma forma mais aprimorada, aquilo que eles... Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência
do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária, para ser de si mesmo, para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo. Porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Eu me recordo que um dos aprendizados mais bonitos que eu fiz na minha vida foi o dia que eu descobri que o amor verdadeiro, aquele que nos aplica a alguma forma de crescimento, ele sempre é colocado, ele é feito, ele é exercido a partir daquilo que a criatura amada recebe de cuidados, mas também recebe de responsabilidade. De maneira que nós podemos identificar as pessoas que nos amam assim. Elas cuidam de nós, mas elas nunca vão retirar de nós a responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer. O amor de verdade é aquele que nos amadurece para a vida, é o que nos coloca na perspectiva do dom, mas também da tarefa. Você não pode acreditar no amor de uma pessoa que só lhe entrega e ao mesmo tempo não lhe cobra nada, da mesma forma como você também não pode acreditar no amor de quem somente cobra. Há o espaço da gratuidade, mas a gratuidade nos leva, pela própria maturidade que o amor nos conduz, a também exigir. Amor é exigência. Aliás, muitos pais erram justamente porque acham que o amor é só gratuidade. Querem amar os filhos, mas não querem exigir dos filhos responsabilidades. Deus é capaz de abrir mares para que possas atravessar. Naquele momento da história do povo de Israel, em que Moisés conduzia o povo à liberdade, de repente, no intervalo, ali naquele intervalo geográfico, para sair de terras egípcias, para sair do território da escravidão, o povo precisava atravessar o mar. Mas eles não tinham embarcações para isso. E naquele momento eles reclamam a Moisés: Moisés, pergunte agora a Deus o que vai ser feito, já que foi Ele que nos tirou de lá, a partir de uma promessa de que iríamos encontrar uma terra prometida, o lugar dos nossos sonhos, das nossas realizações. Diga para nós o que agora vamos fazer. Peça que Deus resolva esta solução. Certamente Moisés deve ter ficado muito desapontado, porque foi ele que criou aquela confusão toda. Foi ele que retirou o povo e prometeu que iria levá-lo para uma terra prometida, mas a promessa que ele fazia era fruto de uma promessa que Deus havia feito. E naquele momento, minha gente, o povo, na sua ingenuidade, achava que Deus ia dar tudo de graça. Achava que em nome deste amor que Moisés ensinava, que tudo seria resolvido sem nenhum esforço. E aí vem o desapontamento.
Ao interrogar a Deus o que fazer, a palavra do Senhor é dura. Diga ao povo que caminhe. Está lá, no livro do Êxodo. Não sou eu que estou inventando, não. Diante da necessidade de atravessar o mar, Deus recomenda que o povo caminhe. Mas como caminhar na direção do mar se a gente sabe que é impossível passar por cima das águas? Se a gente vai caminhando na direção do mar, o que a gente sabe é que nós vamos ser... O que vai acontecer? Vamos ficar submersos. Mas naquela frase, naquele imperativo, naquela expressão, estava a parte do milagre que o povo precisava realizar. E à medida em que o povo foi colocando os pés nas águas, o desafio foi sendo vencido. E foram passando pelo mar sem que a morte o resgatasse o povo. Interessante, minha gente, a gente descobrir que na vida a metáfora do mar que se abre pode ser aplicada o tempo todo na nossa história. Porque nós também precisamos muitas vezes de alguns milagres que Deus só pode fazer à medida em que a gente ajuda. É a divina participação humana abraçando a vontade de Deus para a história. Eu costumo dizer que uma religião só pode ser transformadora à medida em que ela se transmuda em atitudes, à medida em que ela é transformada em gestos concretos. Se eu digo que amo a Deus, mas sou incapaz de viver a solidariedade no mundo de hoje, esse amor que eu tenho a Deus não serve para nada. Porque o que verdadeiramente agrada a Deus não são os meus braços estendidos em orações e ritos. O que agrada é o momento em que eu o represento legitimamente aqui nessa terra. Quando eu me torno um sacramento da presença dele, quando eu me disponho a viver no hoje da história, no hoje deste tempo, tudo aquilo que eu sei que Deus faria se estivesse aqui como eu posso estar. É a participação humana. Eu sou local, eu sou tenda onde esse Deus se arma, onde esse Deus fica presente na história. É a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Já dizia o grande sábio, nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo o que nos foi possível. Antes disso não temos o direito de esperar pelo impossível. Não. Milagres costumam acontecer a partir dessa parceria entre céu e terra. Ao socorrer a fome de quem está do meu lado, é Deus que está realizando o milagre. Ao estabelecer a ponte com aqueles que estão na miséria, ao atravessar o conforto da minha casa e chegar ao lugar da necessidade do outro, e ir lá para socorrer o que sofre, o que está doente, a visita que faço no hospital, o momento em que eu saio de mim, do meu mundo, e vou ao encontro de pessoas que estão precisando dessa presença de Deus, é o milagre se concretizando. É a divina participação humana. Bonito isso, não é verdade? Pensar que na ação de Deus há sempre a solicitação da participação humana. E que Deus perde no momento em que eu desisto. Deus não age no momento em que eu cruzo os braços. Não é porque Ele não quer agir. Porque a teologia nos ensina que a graça de Deus não deixa de ser derramada um minuto sequer sobre a humanidade. Mas Deus não nos obriga a nada. Tem que nascer do nosso desejo, tem que nascer da nossa liberdade esta ação, este movimento que faz com que a vida possa ser melhor. Que faz com que esse espaço humano possa ser o lugar da ação de Deus. Eu não sei se você tem mares para atravessar, eu tenho alguns por aqui. Pode ser que nessa noite nós hoje, todos, sem exceção, olha, eu estou com um marzinho aí que Deus se pudesse abrir para... Na verdade, o esforço humano é que possibilita também, porque até é interessante a gente entender isso, porque até o esforço humano para o milagre já é fruto de Deus em nós. É consequência. Eu não ajo sozinho. A minha bondade é alimentada pela bondade de Deus. É porque eu aceitei, então o bem dele encontra lugar em mim. E hoje pode ser que você esteja aí, com uma situação precisando ser resolvida, esperando pelo impossível, mas aí você descobre que você ainda não fez tudo o que era possível. E que você não tem o direito de ir dormir hoje sem ter feito a parte do impossível que depende de você.
Vamos ajudar Deus que nos ajudar, não é assim? A gente tem que ajudar essa ajuda de Deus em nós. Tome iniciativas, mude a vida, faça, movimente. Busque aquilo que você pode fazer hoje para que a transformação aconteça. Não queira um milagre que você não ajudou a preparar. É como se nós estivéssemos todos juntos preparando uma festa e cada um tem uma atribuição específica. E aquele que negligencia a atribuição que tem, ele perde o direito de participar da alegria. A vida é a mesma coisa, minha gente. A vida em Deus tem que nos propor a mesma perspectiva. Vamos parar de viver essa ilusão, esta religião que nos aliena, que joga tudo para cima e que esquece que há uma realidade humana que precisa ser trabalhada. Deus só vai ter chance em mim à medida em que eu humanamente me disponho a ser melhor. Eu não nasci para ser anjo, eu nasci para ser humano. E é nesta humanidade que o divino quer se manifestar. O processo encarnatório, a vinda de Deus na Terra, através do seu Filho Jesus, é para nos mostrar isso. É humanidade. Humanidade que acerta, que erra, mas que nesse dia a dia vai buscando o caminho melhor. Acertar o lugar, acertar o alvo. Abrir o mar que precisa ser aberto. Mas para que o milagre aconteça, a gente precisa colocar o pé na água. Diga ao povo que caminhe. Como se eu pudesse escutar isso hoje de novo, e com a mesma ousadia de Moisés dizer a você, caminhe, fique parado não. Coloque os seus pés neste mar que te assusta. E pode ter certeza que a graça de Deus nos auxilia para que tudo seja feito da melhor forma. Se não foi do jeito que a gente queria, pode ser que não seria melhor para nós. Às vezes eu fico chateado com as coisas somente 5 minutos e não deixo que fique mais. Porque se eu fico chateado durante muito tempo por aquilo que não aconteceu, eu perco a oportunidade de ver o bom da vida que está acontecendo agora. Às vezes o mar não abriu porque não era a hora, às vezes o mar não abriu porque não era aquele caminho, tinha que abrir por outro lado, e a gente vai descobrindo. E este lugar onde a gente vai atravessar no mar é somente a partir da reflexão, da busca pelo possível, para que depois se manifeste em nós. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. E da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga. Quero agradecer muito o carinho de todas as pessoas que fazem parte da história do programa Direção Espiritual, pelos eventos Brasil afora, eu sempre recebendo o testemunho de pessoas. Padre, nossa família toda quarta-feira se une para assistir. Me sinto muito responsabilizado. Essa oportunidade de falar com tantas pessoas, de levar uma palavra que possa tornar mais viva a nossa vida, ou acender as consciências que estão esquecidas. Às vezes a gente vai ficando um torpor, vai entrando dentro de uma mesmice espiritual, a gente vai perdendo a oportunidade de crescer e de repente escuta uma coisa aqui que possa fazer bem. Esse é o nosso objetivo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte deste movimento que a Canção Nova realiza todos os dias, mantendo 24 horas uma programação com o objetivo de fazer bem às pessoas que nos assistem. Lembrando que no dia 18, que é o próximo domingo, é isso? 18 de setembro, eu estarei em Teresina. O show vai ser às 21 horas, lá no Teresina Hall. Quero convidar vocês que são Teresina e região, para estarem conosco. No dia 21 de setembro, eu estarei em Guariba, São Paulo.
Guariba, o local será na Arena Vila Roca, às 21 horas. Você que também é de Guariba e região, programe-se para estar conosco lá. Show, o nosso novo trabalho, que chama-se A Estrada Sou Eu. Um show bastante bonito, muito significativo. Momento de reflexão, de música, onde nós procuramos tornar a noite, né? Geralmente nós saímos de casa para tantas coisas, mas tornar um momento musical, um momento de alegria, também com repercussões na nossa alma. No dia 23 estarei em Curitiba e o show será no Teatro Positivo. Você é o nosso convidado, às 21 horas. No dia 24, eu estarei em Joinville, na Arena Multiuso, no Centro de Eventos Carl Hansen. Eu nunca, acho que eu não, já fui em Joinville, muito tempo que não vou. Vai ser uma alegria muito grande poder voltar a Santa Catarina. Convidar todas as cidades aí que são vizinhas a Joinville, para no dia 24 de setembro estarem conosco. E no dia 25 de setembro estarei em Niterói, no ginásio Caio Martins, a partir das 19 horas. Quero agradecer também a oportunidade que eu tive de estar no Rio de Janeiro. Meu querido Dom Arani havia nos pedido um evento para uma comunidade que ele queria que nós ajudássemos. Eu acho que era na construção de um elevador lá na paróquia, que ficava lá em Rio das Pedras. E a comunidade não tinha condições nem mesmo de a gente fazendo o show beneficente. Tem custos, né? Tudo tem custos. A equipe de trabalho é muito grande. E montar um evento dá trabalho, gasta muito dinheiro para poder, e nem sempre as comunidades conseguem fazer isso. E nós tivemos a graça de ter o evento no Vivo Rio, coordenado pelo meu querido Raudrim e a Léo, lá da Talentos. E o evento do Vivo Rio custeou o evento de Rio das Pedras. E nós ficamos muito felizes pela receptividade deste povo maravilhoso de Rio das Pedras. Foi um show para nunca mais ser esquecido. Quero agradecer muito ao Dom Arani pela oportunidade que ele nos deu de ajudar e de estar com um povo que reavivou tanto o nosso coração e a nossa fé. Parabenizo a equipe que organizou, que conseguiu tornar aquele lugar um ambiente de oração, de muita festa. Povo festeiro. Quero agradecer também nessa oportunidade, ao povo de Angola, por ter me proporcionado Deus de maneira tão natural. Eu não sei o que acontece comigo quando vou lá, é a segunda vez que vou. Dessa vez nós tivemos uma sequência de 4 shows, um por dia, e foi uma alegria imensa para mim me unir à comunidade Obra de Maria, que faz esse trabalho lindo lá. Eu também fui para ajudar a minha banda. Agradeço muito os meninos que também foram de maneira missionária, sem pensar, embora eles sejam profissionais, né? Eles não foram pensando no trabalho, dinheiro que poderiam receber como músicos, não. Todo mundo desejoso de fazer o nosso trabalho repercutir naquele lugar tão necessitado de ajuda. Agradeço muito ao Gilberto. Quero me unir à comunidade Obra de Maria, à missionária Poliana, que faleceu em Moçambique. Quero me unir à família Poliana, que eu acho que é de Caruaru, não é? A família da Poliana, que sepultou. Ela morreu na terça-feira, no dia antes de eu embarcar. Quando eu cheguei em Angola, Gilberto estava administrando esse sofrimento terrível. Poliana tinha terminado um retiro que eles fizeram à beira-mar, uma casa que alguém emprestou para eles. Poliana tinha cozinhado a manhã inteira e pediu às amigas, aos colegas dela, os missionários juntos: estou tão cansada, gostaria de dar um mergulho antes de ir embora. E foi. Ela mais 2 pessoas da comunidade. O mar estava muito agitado e Poliana não conseguiu. Levou ela, embora soubesse nadar, ela faleceu. E eu fiquei muito comovido com essa história,
por um motivo muito simples. Primeiro, um ser humano que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu só recebi notícias boas. Uma menina que se dedicava ao Evangelho, que dispensou tantas coisas, né? Deixou de viver tantas coisas para estar num dos lugares mais pobres do mundo. Se vocês soubessem como é o trabalho da Obra de Maria em Moçambique, se vocês soubessem as histórias que eu tenho escutado, o trabalho que eles fazem, do que esses meninos, gente jovem mesmo, escolher ficar no meio de tanta pobreza, de tanto sofrimento humano, de tanta luta. Quando eu soube da morte dela, eu fiquei pensando, oh meu Deus, uma menina tão cheia de vida, 30 anos, escolher ir para um lugar deste, um lugar que a gente não quer ir. Ver a pobreza, um lugar onde as pessoas comem uma vez por dia, uma papa, eu vi o que é essa papa, feito como se fosse um grude, sabe? De uma farinha de mandioca. Crianças, um lugar sem recursos. A Obra de Maria escolhe estar lá. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.